E aí galera, massa! Nesse vídeo eu vou resolver com você a questão de número 22 do vestibular da CAF de inverno para o curso de Medicina. Cara, nessa questão tem algo muito interessante das funções para vocês que estão estudando para essa prova. Tem uns detalhezinhos legais, lembre-se que o objetivo do canal é trazer os conteúdos matemáticos, não literalmente ficar chegando aos gabaritos das questões, para que você possa ter as informações durante seus estudos, legal? Então vamos lá, questão de número 22, prova da CAF, inverno de Medicina, acompanha comigo. Analise as afirmações. A afirmação 1 diz assim, ó, seja f dos reais para os reais uma função ímpar, uma informação importante para você, tal que f de x mais y é igual a f de x menos f de y mais 16x ao quadrado vezes o y mais 400x. Então, a soma das raízes positivas de f é igual a 5. Galera, a ideia é a seguinte, vamos lá, começamos a brincadeira pensando na seguinte ideia. Eu tenho certeza que a função f é ímpar, então dentro dessas classificações, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar que para uma função ser ímpar, isto precisa acontecer. f de x tem que ser igual a menos f de menos x. Essa é uma lei de formação que traz a classificação para quaisquer funções que você venha classificar quanto à sua paridade. Para ela ser ímpar, eu preciso respeitar essa condição. Perfeito, até aí tudo bem. Agora, o que o cara perguntou para nós? Como que nós vamos direcionar nossa linha de raciocínio? Lembrando que o nosso objetivo aqui é relembrar o máximo de informações possíveis matemáticas e não literalmente ficar chegando a alguns gabaritos por eliminações, até mesmo porque aqui você terá um pouquinho de dificuldade para saber o que é isso, legal? Mas vamos lá devagarinho. f de x igual a menos f de menos x, condição para ímpar. Pergunta, eu quero as raízes positivas de f para eu fazer a soma. Pera lá, raiz, Bel, levando as informações que o cara passou para nós, é justamente os valores do x que faz a minha conta ser zero. E a partir daí eu preciso, de certa forma, criar essa condição. Eu preciso criar essa situação para que eu possa determinar esses valores. E aí agora começa a visão ninja, agora começa a parte algébrica do negócio. Pela informação que ele passou, você observa que você tem x e y escrito em lei de formações. Até aí tudo bem. Eu tenho a classificação de uma função f que diz, quando ela é ímpar, o que eu consigo observar aqui de visão ninja? Se eu passar essa informação para lá, eu consigo criar a igualdade de o zero por um lado. A primeira situação é lembrar disso. Então olha o que eu faço. Eu sei que f de x mais o f de menos x, esta conta dará zero. Esta é a primeira situação envolvida a expressão, então eu já criei uma ideia. Agora, eu sei que essa soma ela não pode ser feita de forma algébrica pensando ele mais ele, porque essas coisas não são iguais. Como assim, Bel, não são iguais? F de x não é igual a f de menos x, porque senão seria uma função par e não uma função ímpar, essa é outra condição. E a função f é ímpar, então eu não posso partir dessa igualdade. Agora, a visão ninja diz assim, existe a possibilidade de eu ter um valor para o x, onde este valor e o seu simétrico sejam iguais. Aí eu posso trabalhar dentro desse contexto. Aí você para fazer essa análise da minha frase e diz, Bel, falamos em simétrico, falamos em valores opostos, legal. Estou falando do 2 e do menos 2, por exemplo. O 2 e o menos 2 são números opostos, mas não parte da igualdade. Se eu escrever f de 2 e f de menos 2, eu não posso afirmar para você que esses valores numéricos nessa função f são iguais, então isso está equivocado. Mas, se eu pensar no zero, então você começa a brincadeira dizendo assim, se nós tivermos o x igual a zero, olha a condição que eu crio pela situação da função ser ímpar. E aí nós vamos generalizar em uma frase. F de zero mais menos o zero continua sendo zero, porque você já sabe, zero não tem sinal, e isso é igual a zero. E aí eu criei situações que eu consigo juntar. E nessas condições, você escreveu que o dobro de f de zero vale zero, então simplesmente f de zero será igual a zero dividido por 2, que vale zero. Agora vamos para as afirmações que eu comentei com você, que eu não sei se você lembra ou não dos seus estudos, mas não interessa quem é a função f. Não sei qual é a sua lei de formação, não sei se é uma função polinomial qualquer, não sei se é uma função trigonométrica, mas eu tenho a certeza de uma coisa, ela é uma função ímpar. Então, independentemente da sua lei de formação, a função f, quando ela for ímpar, eu tenho certeza que isto sempre será verdadeiro. Isto o que, Bel? Quando x for zero, o y é zero. Então, este par 0 e 0, ou seja, a origem do plano cartesiano, é um ponto que faz parte do gráfico dessa função. E aí, se você lembra dos teus estudos envolvendo as paridades, você lembra o que nós estamos falando a respeito dos gráficos de funções pares e ímpares quando você olha para o plano cartesiano, relacionado à simetria, eixo y, origem. Então aqui já traz um contexto para vocês lembrarem. Se eu tenho uma função ímpar, o que eu tenho certeza?
que quando x é zero, o y vale zero, independentemente da lei de formação que o cara apresenta para você. Legal? Então esse é o primeiro detalhe. E aí qual era o meu objetivo? Chegar nesta situação, ter o zero de um lado e ter f de x do outro. Mas eu tenho f de zero, então guardamos isso. Agora, quando eu digo guardamos isso, é para você olhar para a sentença que ele forneceu. Bel, o que eu quero usar? Essa informação que está aqui embaixo. Porque se a função é ímpar, eu tenho certeza que quando eu troco x por zero, y vai dar zero. Então eu tenho que usar isso daqui. Como que eu vou pensar nessas condições? Partindo de f de x igual a zero é uma outra situação que eu quero criar. Logo, olha o que acontece. X e y, duas letras. Eu vou usar uma só, para que eu possa pensar nesta informação dentro desse contexto. Então, tanto faz se você vai usar o x ou se você vai usar o y, a tua ideia ela não vai mudar. E nessa historinha toda, como que fica a brincadeira? O meu objetivo é que o x mais y dê zero. Inicialmente é isso. Vamos de forma gradativa. Eu quero que aqui dentro dê zero para que eu possa criar essa situação. Analisar aqui sendo zero não vai te ajudar muito, tá? Nesse contexto acaba não ajudando muita coisa, porque daí eu tenho essa situação que tem os dois termos. Então, levando em conta essa ideia, é claro que você estaria escrevendo de uma outra forma, o teu objetivo é pensar nisso, que nós vamos criar a condição e aí tanto faz quem você vai isolar. Eu quero usar o x, tá? Mas você fique à vontade para a tua escolha. Vou passar o x para o outro lado e aí eu digo, ó, o y é menos o x. E com esta ideia, junto com a informação que nós já sabíamos, eu só fiz isso para você ter a certeza que isso sempre vai dar certo para as funções ímpares, é levar você com essas duas substituições na lei de formação que ele deu, com o objetivo de criar essa ideia. Tá? O primeiro pensamento é esse. Então vamos devagarinho. Separando aqui o que nós iremos fazer no próximo passo, substituição. Então o que eu sei? Que se o x, se o y, aliás, é igual a menos o x, fazendo a troca, vou fazer devagarinho, ó. Eu escrevo f, vamos de novo, x mais o y. Como o y é menos x, x mais o menos x. A conta deu zero. Pronto, criei o que eu queria. Isso tem que ser igual. F de x, mantém, porque nós não estamos fazendo nenhuma substituição, menos f de y, e o y vale menos o x. Vamos fazer a troca, menos o x, legal. Aqui continuamos com as substituições, então eu vou devagarinho. Mais 16x ao quadrado vezes o y, que é o menos x, mais 400 vezes o x. Então, mais 400 vezes o x. Fiz a troca. Agora eu só vou dar uma melhorada nessa escrita. F de zero eu sei que é zero. F de x eu ainda não sei nada a respeito. Vou olhar para esses caras. Então, fazendo as trocas. Zero é igual f de x, então criei a situação, menos f de menos x. Bel, f é ímpar, né? Sim. Olha o que aconteceu. Menos f de x é a mesma coisa que f de x. Então eu vou fazer a substituição. Mais o menos esse cara, que se transforma em f de x. Aqui é pensamento algébrico. Tá, galera? Tenta lembrar. Menos alguma coisa é mais o menos ele. Perfeito? Mais com menos vai dar menos 16. X ao quadrado vezes o x é para nós x ao cubo. Mais 400 vezes o x, e aí a magia, ela surgiu. Olha nas escritas. Eu tenho o dobro de f de x, legal? O dobro de f de x, vou passar os caras para o outro lado. Então eu escrevi para você, ó, o dobro de f de x tem que ser igual. Vamos lá, passei para lá, hein? Ó, o dobro de f de x, passei para lá. 16x ao cubo. Ô, Bel, mas você passou isso aqui para lá? Não. Estou passando isso aqui para lá. Aqui tem um x. Então, menos 16 vai mais 16, mais 400 vem menos 400 vezes o x. E aí o 2 vai dividindo. O que eu passei a escrever para você é a função f. Onde a função f diz assim, ó, 16 dividido por 2 vai dar 8x ao cubo. Este cara dividido por 2 vai dar 200 vezes o x. E eu passei a escrever a lei de formação de f, partindo desse princípio, ó. Se eu tenho a certeza que a função f é ímpar, então isto é certo. Legal? Pela lei de formação que ele deu, eu consigo fazer essa troca para criar o que eu quero. Criei o que eu quero, agora eu sei que é a função f. Bel, o que ele perguntou mesmo? A soma das raízes positivas. Eu tenho uma função polinomial que tem 3 raízes. E aí nós vamos analisar essas 3 raízes e verificar o que interessa para nós. Vamos lá para a aula de polinômios, agora para nós relembrarmos alguma coisa. Ó que item interessante nessa primeira questão da CAF, prova de medicina. Acompanha comigo. Quando eu tenho uma função polinomial,
Se o termo independente é zero, então uma raiz é nula. Pelo menos uma, na verdade. Tá? Pelo menos uma raiz nula a gente tem. O zero está lá. Quantas vezes o zero é raiz? Aí depende do menor expoente do x. Eu tenho x elevado ao cubo e eu tenho x elevado a 1. Então agora eu tenho a certeza. O zero é raiz apenas uma vez. Bel, e se aqui fosse x ao cubo e x ao quadrado? Claro que daí a função não seria ímpar, tá? Mas eu estou levando para um outro contexto lá dos polinômios, que vocês já estudaram, equações polinomiais. Se fosse x ao cubo e x ao quadrado, o zero é raiz duas vezes, porque o menor expoente do x é 2. Então essas situações, conforme nós vamos escrevendo, criamos esses links já com as misturas de conteúdos que você acaba estudando de forma separada. Legal? Mas vamos lá para a pergunta. Eu quero saber o valor do x para a conta dar zero. Então agora aconteceu isto. 8x ao cubo menos 200 vezes o x, isto tem que ser zero. Vou trabalhar de forma fatorada, então vou colocar o x em evidência, e aí você já percebeu que o zero virá daqui. E aí escrevemos 8x ao quadrado menos o 200, isto é igual a zero. Ô Bel, você também não poderia ter colocado um número em evidência, tipo 8, por exemplo? Posso, tá? Eu resolvi só colocar o x, só para não ficar passando muito trabalho. Mas se vocês quiserem fatorar a parte numérica também, os coeficientes, quando possível, você pode. Não necessariamente só a parte literal você fica colocando em evidência, tá? Então, nesse contexto, vamos agora finalizar a questão. O que nós sabemos? Produto de dois caras que dá zero. Então, ou o primeiro vale zero, que eu vou chamar de x1, é igual a zero, ou os outros dois valores, então vamos colocar aqui embaixo, ó, ou os outros valores virão daqui, do 8x ao quadrado menos 200, isto zero, legal? Equação de segundo grau, duas raízes. O que eu sei está incompleta, então o que vamos fazer? Isolar o x. Então vamos escrever o nosso x ao quadrado sendo igual a 200 dividido por 8. E uma prova, como você de repente não tem acesso à calculadora, tenta lembrar do seguinte, x ao quadrado é lado como raiz quadrada, mais ou menos, que a pergunta é essa, ó. Que número elevado ao quadrado dá isso? Mais ou menos alguém, tá? Cria o hábito do mais ou menos para não dar treta. Como a raiz quadrada de 200, teoricamente para nós não é exata, e de 8 também não é exata, eu vou melhorar a escrita. Eu vou afirmar para você que o nosso x ao quadrado, eu vou trabalhar com divide por 2, 100, pronto, já escrevi um quadrado perfeito. Divide por 2, 4, pronto, é um outro quadrado perfeito. Ah, Bel, bastava dividir 200 por 8, é que nem sempre você vai conseguir pegar esses números bonitinhos. Cria a condição de dois quadrados perfeitos, agora eu posso mandar para o outro lado e calcular a raiz de cima e a raiz de baixo. E a resposta, se você conseguir simplificar, você continua simplificando. Claro que a gente sabe que a divisão de 100 por 4 vai dar o 25, que 200 dividido por 8 dá o 25, e na verdade o que a gente tem aqui como número que é elevado ao quadrado dando 25, mais ou menos 5. Mas lembre-se que a ideia ela é sempre sua. Levando em conta essa informação, então, vamos lá para o finalzinho do item. X ao quadrado, vamos escrever já sendo 25, eu só trouxe nessa ideia para vocês perceberem o contexto, então o x valerá mais ou menos a raiz quadrada do 25, então o x é igual a mais ou menos o 5. Logo, nós temos uma raiz igual a zero, as outras duas vêm daqui, que eu vou chamar de x2 igual a menos 5 e o x3 igual a 5. Então as três raízes da função f, note, eu tenho certeza agora que f é uma função polinomial de grau 3 ímpar, porque respeita essa condição, ela é uma função de grau ímpar. E essas três raízes, quem são elas? 0, menos 5 e 5. Eles pediram para vocês trabalharem com a soma, nesse item 1, das raízes positivas. Ô Bel, só tem um número. Então quanto vale essa soma? A soma é o próprio valor. Então a soma das raízes positivas, 5. E o que o primeiro item é? O primeiro item é verdadeiro. Então você parte de um primeiro item verdadeiro. Legal? Então, olha o que nós precisávamos lembrar dentro dessas condições das classificações de funções, pensamento algébrico, matemática básica. E esse é o primeiro item que você agora está entendendo, de repente, por que ele é verdadeiro. Qual é a situação que eu crio e o porquê que eu posso fazer isso, qual é a ideia matemática que leva no contexto para que você possa trazer a resposta final sendo 5. Legal? Então tenta lembrar desse detalhe. Agora vamos fechar essa primeira informação. Da mesma forma que eu tenho a certeza que uma função ímpar, independentemente de sua lei de formação, f de 0 é igual a 0, em uma função par eu não tenho essa situação. Se eu levar em conta a classificação de uma função par, quando que eu tenho uma função que ela é par? Tira o negativo daqui. Tá? Então uma função par ela é dada com f de x igual a f de menos x.
Se nós partimos da mesma ideia, eu vou ter a diferença de dois valores. E como esses dois valores são iguais, eu vou criar uma divisão de 0 por 0. E 0 por 0 é indeterminado. Então, partindo do princípio que 0 por 0 é indeterminado, pode assumir qualquer valor, então o que eu tenho para você nas funções pares, quando eu olho para esse mesmo contexto? Quando x é 0, eu não sei quem é a minha resposta. Nas funções pares, quando x é 0, eu não sei quem é a minha resposta. Pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser o zero. Quaisquer valores reais eu posso trazer. Aí depende de quem? Vai depender da lei de formação. Então, nas funções pares, isso acaba não nos ajudando. Legal? Mas nas ímpares, sim. Próximo detalhe. Quando eu tenho uma função ímpar, a representação gráfica no plano cartesiano diz que você tem um ponto de simetria, que é o zero. Então, tudo que você faz a partir desse ponto que faz o papel do teu espelho, você diz que a tua função ela é ímpar. Como, por exemplo, não é o caso dessa lei de formação, tá? Então, por favor, finalizamos a questão, não tem mais nada a ver com esses detalhes. Então, dá só uma olhada no que está acontecendo. No plano cartesiano, nós temos a certeza de algo mais ou menos assim, ó. Isto é a representação gráfica de uma função ímpar, é um exemplo. Por isso que eu tenho a certeza que ele sempre vai passar no zero, porque aqui está o teu espelho. Esse cara faz o papel do espelho para você. Simetria, legal? Então é o nosso espelho. Agora, se nós olharmos para uma função par, deixa eu só deixar esse bonitinho aqui, né? Embora seja um rascunho, x e y no plano, né? Agora, se eu olhar para uma função par, o eixo y funciona como simetria. Então o que eu tenho? Tudo que está à esquerda do y reflete de forma simétrica para o lado direito. Isso significa que o teu gráfico vai interceptar o eixo y na parte positiva, na parte negativa ou no zero. Eu não sei, eu vou depender da lei de formação, que foi isso que eu disse para você. Quando o x é zero, eu não sei qual é a resposta do y. Pode estar em qualquer local acima, pode estar em qualquer local abaixo e pode inclusive ser o zero. Vou pegar um exemplo bonitinho para você que são as parábolas. As parábolas para você diz o seguinte, ó, parábola, vou pegar com cavidade voltada para cima, tá? Então eu tenho uma parábola com cavidade voltada para cima, onde o vértice está no eixo y, então o que está à esquerda está à direita. Você pode arrastar essa parábola para a origem e você pode arrastar essa parábola para baixo. Ou seja, quando o x é zero, o y é positivo ou negativo, ou é o zero. Então eu tenho uma indeterminação ali. Por isso que para as pares eu não consigo trabalhar dessa maneira. Legal? Então eu explorei bem o primeiro item, para vocês irem relembrando de todos esses assuntos. Esse é o primeiro item que trabalha com bastante parte algébrica. Dá uma olhada com calma em tudo isso que eu fiz, tá? Dá uma olhada aí bonitinho. Nós vamos para o item 2. Qualquer treta, dá um print para você olhar com calma todas as situações que nós temos, mas já vamos continuar com a brincadeira. Vamos lá, afirmação 2. Acompanha comigo e vamos ver o que esse cara trazia nessa primeira questão da CAF Inverno 2022. Vamos lá. Se f de 2x menos 1 mais f de 2 é igual a 4x menos 1, então f de menos 2 é igual a menos 11 sobre 2. Galera, nessa afirmação 2, o que nós vamos fazer novamente? Brincar um pouco com a álgebra, tá? Independentemente do que você pense para esse item, qual é a ideia? Existem questões que naturalmente ele traz as funções nesse formato, esquece o item por enquanto, tá? Esquece tudo que é para cá. Ele traz situações que trazem para você leis de formações nesse formato, e o nosso objetivo, de repente, é saber quem é a função f, é determinar essa função f para depois responder uma pergunta. Por quê? Se eu tenho a lei de formação montada, qualquer pergunta que fizerem, nós conseguimos responder. Então a ideia inicial é pensar nisso, legal? Então, partindo dessa ideia, o que eu aconselho vocês a fazerem com situações que envolvem isso? Troque de variável. Ao invés de você olhar para um x, faz isto daqui virar uma outra letra, A, B, C, D. O y às vezes fica um pouco estranho. Mas o ideal é que você troque por uma outra letra. Como assim, Bel? Se você não conseguir enxergar, parte da igualdade. O teu objetivo é fazer com que tudo aqui dentro se transforme em uma outra letra, que eu vou chamar de A. Conforme eu disse, pode ser a letra que você quiser. Partindo disso, qual é o valor do x que eu preciso substituir aqui dentro para que isto aconteça? Aí é só você isolar o x. De acordo com a matemática básica, você vai ter A mais 1 dividido por 2. Ao fazer essa substituição, a lei de formação, ou seja, a escrita, ela passa a ser alterada. Então, onde tiver o x, eu preciso fazer essa troca, eu preciso fazer essa substituição. Então, deixa eu deixar isso aqui guardado. E aí a ideia agora é fazer justamente essa troca. Então, f de quem, Bel? No lugar do x eu troquei por isso e eu tenho a certeza que a resposta vai dar o A. Por quê? Porque foi isso que eu criei. Eu criei a condição para que isto acontecesse. Se você ficar com dúvida, faz a troca. O dobro de x é isso daqui. Se você dobrar o x, fizer menos 1 e não der A, é porque essa sua expressão está errada.
Tá? Então o detalhe é isso. Mas como eu tenho certeza do que eu fiz, eu não vou fazer essa troca. E aí continuamos, ó, f de A mais f de 2, isto é igual a 4 vezes o x, e o x se transforma nisso. Lembre-se que nós estamos trocando de variável. 4 vezes A mais 1 sobre 2, 4x, menos o número 1. Agora eu vou só dar uma manipulada nessa escrita. Então eu tenho certeza que f de A mais f de 2, isto é igual. O 4 de fora eu vou simplificar com o 2 que está lá embaixo. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. E esse 2 eu vou aplicar a distributiva. Então, o dobro de A valerá para nós 2A. 2 vezes 1 vai ser o 2. E aqui você tem o menos 1. Isso significa que na nossa escrita, f de A mais f de 2, isto é igual ao dobro de A mais 1. Tá, Bel, mas isso não resolveu nada. Calma, relaxa, respira, olha para cá. Eu criei uma condição para o A. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? É trocar o A por 2. Por quê, Bel? Porque f de 2 mais f de 2 dá para juntar. Lembra do item anterior que nós resolvemos agora? Situações que eu consigo juntar e trabalhar com essa manipulação, que foi o que eu defini para você do porquê que uma função ímpar, quando x é 0, o y é 0. Então, continua aqui conosco. Ó. Se eu trocar o A por 2, eu crio a condição de f de 2 mais f de 2 igual. Se eu troquei o A por 2, aqui também ele valerá 2. Então escrevemos o dobro de 2 mais 1. Então significa que o dobro de f de 2, ele vale para nós, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então f de 2 eu já passei a descobrir o quanto vale, independentemente de quem seja a lei de formação. F de 2 vale 5 sobre 2. Ô Bel, mas por que você fez isso? Porque agora que eu sei o quanto vale f de 2, eu devolvo essa informação, ó, aqui. Na última linha azul. Quando eu faço essa devolução, deixa eu fazer essa seta um pouco mais bonitinha, né? Ficou um pouco estranho. Quando eu faço essa devolução, eu consigo determinar quem é f de A. E se eu souber quem é f de A, de forma análoga, eu sei quem é f de x. Então, só para separar aqui em cima, vamos lá então. Nossa próxima etapa é fazer a substituição do que eu já sei, que é f de 2 igual a 5 sobre 2. Então ficará escrito f de A mais f de 2 sendo igual a 2A mais 1. Vou passar esse cara para lá. Então significa que f de A valerá o dobro de A mais 1 menos 5 sobre 2. Vou dar uma melhorada nessa escrita, tá? Até aqui já basta, mas só para ficar um pouco mais bonitinho, que eu já poderia parar. Vou escrever tudo com o denominador 2, então ficará 4 vezes o A, 2 menos 5 vira menos 3, tudo isto dividido por 2. E se f de A é igual a 4 vezes o A menos 3 sobre 2, então isto significa, isso implica em f de x ser igual a quem? 4 vezes o x menos 3 dividido por 2. Essa é a função f. Então qualquer pergunta que os caras fizerem, eu consigo olhar para a função e responder. E o que ele perguntou para nós? Quanto vale f de 2? Ou menos 2, na verdade, né? Então a pergunta foi essa. Deixa eu colocar aqui uma outra situação, vou colocar em preto. Quanto vale, na pergunta, f de menos 2? E de acordo com o que ele perguntou, você fará 4 vezes o menos 2, menos 3, dividido por 2. Então f de menos 2 vale menos 8, menos 3 sobre 2, que é igual a menos 11 sobre 2. E aí, de acordo com o item, nós sabemos que f de menos 2 vale menos 11 sobre 2. Essa foi a pergunta que o cara fez. Então, temos um segundo item verdadeiro nessa questão. Então, a questão de número 22 dessa prova da CAF de Medicina, ela traz para você bastante situações envolvendo essas funções. Uma primeira dela, a classificação, pensamento algébrico. Uma segunda, valores numéricos, também com pensamento algébrico. Então, se eu olho para o item e não tenho mais ou menos ideia do que fazer, eu já dou uma travada, e eu já não sei o que fazer com essa questão, e é uma questão que teoricamente ela fica perdida, porque até então por eliminação não rola, você teria que dar um chute pelas opções que o cara fornece. Nesse contexto, quando você lembra de fazer uma troca de variável, aí vira matemática básica. Se você treinar um pouquinho, você percebe que tudo que eu estou fazendo trabalha com a ideia da básica, além, claro, de uma visão ninja que eu tive que ter aqui embaixo. Mas fora isso,
está trabalhando toda a ideia com a parte da matemática básica. Legal? Pensamento algébrico. Então, afirmação 2, verdadeira, 1 verdadeira, 2 verdadeira. Vamos ver o que o item 3 trazia para você. Acompanha comigo. Seja f dos naturais aos reais, então lembre-se, é uma função de domínio é natural, tal que f de 1 é igual a 10, e f de 1 mais f de 2, mais f de 3, mais f de 4, pontinhos, 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 até um f de n. Ele vai ser igual para você n ao quadrado vezes f de n, qualquer que seja n maior que 1. Então ele afirma para você que f de 4 vale 1. Galera, aqui o lance é o seguinte, nós podemos parar no desenvolvimento de 1 por 1, que numa prova talvez você escolha fazer isso, mas eu vou dar uma manipulada depois nessa situação para levar você para algumas situações que misturam um pouco os assuntos, legal? Então a ideia é a seguinte, vamos concentrar no que o cara passou de informação e o que ele perguntou, f de 4. O que eu sei de acordo com o texto? f de 1 vale 10. Como nós vamos trocar? Lembre-se que o n, nesse contexto, está dentro do domínio, tá? Então, n natural, maior que 1. Primeiro cara é o 2. Então, quando eu penso nessa substituição, quando eu paro para analisar o que acontece quando n é 2, você acaba de escrever f de 1 mais f de 2. E isso é igual a quem de acordo com a lei de formação? Bel, a gente sempre para no n usado? Sim. Tem muita gente que não entende esse tipo de escrita. Aqui ele está dizendo para você que a partir do n igual a 1, quando você para, esse é o teu n. Então se o n é 2, eu tenho que parar no 2. Se o n é 3, eu paro no 3 e assim sucessivamente. Isto vai ser igual ao nosso 2 elevado ao quadrado vezes um f de 2. Legal? Partindo da ideia, como eu disse, que talvez você venha descobrir f de 4 que ele perguntou, que eu não coloquei no quadro, é um valor que está próximo do que nós temos que encontrar e resolver, então você acaba indo desenvolvendo de 1 por 1. Tem questões que o ideal não é você ir de 1 por 1, mas aqui vamos devagarinho. E aí qual é o contexto? E claro, tem situações que você não tem o que fazer mesmo. Nessa historinha toda, f de 1 vale 10, a gente faz a troca, f de 2 eu vou mandar para o outro lado, 2 ao quadrado, e aí note que nós estamos, desde o primeiro item, trabalhando com representações matemáticas envolvendo funções e com a parte básica. Bem, eu não entendi. Esse cara vale 10. 2 ao quadrado vale 4. E 10 vai ser igual a 4 vezes f de 2 menos o f de 2 que veio lá daquele outro lado. E 4 menos 1 dá 3. Então significa que 10 é igual a 3 vezes f de 2. Logo, o que nós sabemos é que f de 2 valerá 10 dividido por 3. Então, eu tenho f de 1 no enunciado, descobri f de 2, e agora nós vamos trabalhar com f de 3, ou seja, o que ocorre quando n é 3. Então, o que você consegue observar? Esse f, na verdade, é como se fosse uma lei de formação de uma sequência numérica. Nós estamos trocando o n por um determinado valor e estou chegando, de acordo com o que ele apresentou, a um número. Perfeito. Esse número faz parte de uma sequência numérica que nós estamos escrevendo. E essa lei de formação é dada por uma recorrência, onde eu dependo dos termos de uma sequência numérica. O começo dos estudos de sequência numérica fala para você sobre essas leis de formações dadas por recorrências, que é a sequência de Fibonacci, por exemplo, é dada por uma recorrência. Então, tem sequências que você obrigatoriamente tem que ir de 1 por 1. Tem sequências de recorrência, é claro, que você acaba escrevendo os primeiros, enxerga um padrão e aí você consegue ir direto para a informação que o cara trouxe. Nesse contexto, f de 4, estamos próximos, então provavelmente você acaba indo de 1 por 1. Legal? Se ele perguntar algo muito à frente, tenta lembrar dessa minha frase. Quando uma sequência numérica é dada por uma recorrência e ele faz uma pergunta de um termo que está muito à frente, um valor numérico muito à frente, tem um padrão nas suas respostas que leva você direto para a pergunta que ele fez. O objetivo não é ficar fazendo vocês pularem de 1 por 1. Exemplo, ao invés dele nessa questão perguntar o f de 4, ele perguntasse para você o f de 2022, que é o ano da prova, por exemplo. Você já sabe, nós não vamos fazer 2021 contas para responder quem é o cara que está na posição 2022. Então, algo leva você direto para aquilo, perfeito? Aqui não, está próximo, então provavelmente você não consegue notar esse padrão tão rapidamente. Então, trocando n por 3, vamos finalizar. O que nós sabemos? De acordo com a lei de formação, você tem f de 1 mais f de 2 mais f de 3, e isto tem que ser igual a 3 elevado ao quadrado vezes f de 3. Bem, eu não entendi o que você fez, estou usando a lei de formação que ele citou da soma. Legal? Parei no 3, 3 ao quadrado, f de 3. De forma análoga, nós vamos fazer isso. Vou para a visão ninja agora. O que é f de 1 mais f de 2? Ó? F de 1 mais f de 2 é 4 vezes o f de 2. Então eu gostaria que você concentrasse o olhar nessa linha já para eu fazer a troca disso.
Ah, Bel, vamos fazer devagarinho. Escreve aqui o 10 sobre 3, manda esse cara para lá. Pode ser, não tem problema nenhum. Mas se eu já sei a resposta, eu posso colocar de forma direta. Então, o que, que nós já sabemos? F de 1 mais F de 2 é igual a 4 vezes esse número. Então, aqui nós vamos escrever 40 sobre 3. Vixe, não entendi, Bel. Esses dois números juntos, 4 vezes esse número que está aqui embaixo. 4 vezes o F de 2. 4 vezes 10 sobre 3. Está aqui. F de 3 eu mandei para o outro lado. 9, agora eu vou ganhar espaço e tempo com vocês. 9F de 3 menos 1F de 3 resulta em 8F de 3. Então, nesse contexto todo, nós sabemos que F de 3 será igual a 40 dividido por 3 vezes o 8. 3 vezes o 8. Aí 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 sobre 3 é o nosso F de 3. Então, F de 3 valerá 5 sobre 3. Pós simplificações. Lembre-se que eu fiz a divisão aqui, então, agora de 40 por 8. Legal? Tendo F de 3, agora a gente finaliza. Deixa eu só colocar aqui na frente. Vamos separar agora bonitinho. O que é para nós quando eu troco o N por 4? Vamos lá, então. Trocando as cores. Quando eu faço N igual a 4, nós estamos escrevendo F de 1 mais F de 2 mais F de 3 mais F de 4, e isto será igual a 4 elevado ao quadrado vezes F de 4. Legal? Então, usando a lei de formação. De novo, o que eu sei que é F de 1 mais F de 2 mais F de 3? Bel, não quero fazer assim, quero trocando de um por um. Perfeito, na boa. Mas eu sei que esta soma, ó, esta soma será 9 vezes o F de 3. 9 vezes este número. Então eu vou escrever bonitinho para você, ó. 9 vezes, aqui eu não fiz, aqui eu faço. 5 sobre 3. 9 vezes o 5 sobre 3. Mais F de 4, isto é igual a 16 vezes F de 4. Legal? 9 dividido por 3 vai dar 3, vezes 5 deu 15, então acabamos de escrever que 15 mais F de 4 é igual a 16 vezes F de 4. E aqui está a nossa resposta. 16, vou passar esse cara para lá, vai dar 1. Então 15 é igual a 15 vezes F de 4. Então chegamos à conclusão aqui embaixo que F de 4 é igual a 15 dividido por 15, que vale 1. E essa é a sua resposta. E o que o item 3 falou para você? Que F de 4 é igual a 1. Então ele fala lá para nós, ó, se F é dada essa função, blá, 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 F de 1 é igual a 10, onde aquela soma resulta naquilo, então F de 4 vale 1. O que nós temos? Terceiro item verdadeiro. Então aqui nós temos uma verdade. Terceiro item verdadeiro. Legal? Agora, vamos tentar dar uma melhorada nisso daqui. Olha o que nós conseguimos observar a respeito dessas substituições. Eu vou tentar fazer aqui nesse espaço que eu tenho, mas agora vem para a parte extra da questão, tá? Uma situação um pouco diferente para vocês. Eu vou pensar com a ideia algébrica, que diz assim, vamos lá devagarinho. F de 1 eu sei que é 10, tá? Então guarda essa informação. Nós vamos trabalhar com F de 1 mais F de 2, sendo igual a 4 vezes para nós, porque eu escrevi 2 ao quadrado, então eu já vou direto, ó, 2 ao quadrado, vezes o F de 2. Legal? Então esse é um contexto. 4 menos 1. Então eu estou dizendo para você que F de 1 vai ser igual a 4 menos 1, 3 vezes o F de 2. Mas eu vou escrever, ó, 4 menos 1 vezes F de 2. Porque nós estamos pensando de forma algébrica. Tenta lembrar disso. Na próxima etapa, eu vou escrever F de 1. Então vamos colocar aqui numa outra cor para não misturar as informações. Eu vou colocar aqui F de 1 mais F de 2 mais F de 3, ele vai ser igual a 3 elevado ao quadrado, que vale 9, vezes um F de 3. Então esse é o primeiro detalhe. O que eu sei? Eu sei que F de 1 mais F de 2 é igual a 4 vezes F de 2, e aí a gente faz essa troca que vira para nós F de 1 igual a 4 vezes F de 2, junta toda aquela parafernália da matemática básica, legal? E aí eu vou passar esse cara para lá. Então eu acabo escrevendo F de 1 mais F de 2, vou devagarinho. Isto será igual a 9 menos 1, então olha o que eu estou escrevendo, 9 menos 1 vezes o F de 3.
E aí, levando em conta que f de 2 é igual a isso daqui, ó. Ah, Bel, então agora a gente devolve, não usa essa informação. Não vou ficar fazendo a troca aqui pelos números que eu já conheço. Não. Eu quero que você olhe para essa informação e arremesse ela aqui embaixo. Então, se f de 1 mais f de 2, olha o que eu estou dizendo. Deixa eu só separar, porque aqui nós já terminamos a questão. Tenta lembrar disso. Se nós estamos escrevendo f de 1 mais f de 2, então f de 1 mais f de 2, sendo igual, de acordo com a lei de formação, 2 elevado ao quadrado vezes f de 2, e aqui na frente nós temos 9 menos 1, f de 3, então na substituição fica algo mais ou menos assim. 2 ao quadrado vezes 1f de 2 é igual a 9 menos 1, agora eu vou voltar para a condição, 3 ao quadrado menos 1, e isto vezes 1f de 3. E a partir daí, nós criamos condições para esse cara ser chamado de n ou este cara ser chamado de n, porque essa condição ela sempre vai acontecer, é uma lei de recorrência. Então, partindo dessa ideia, olha o que eu vou fazer, tá? Vocês aí optem pelo caminho de vocês. O que eu vou escrever vai ser o seguinte: suponha-se que aqui você tenha o n, porque essa condição ela sempre irá acontecer de acordo com a lei de formação. Eu tenho um somatório qualquer, não interessa a quantidade, vai ser sempre n ao quadrado vezes f de n. N ao quadrado vezes f de n. Então eu fiz isso. N ao quadrado vezes 1f de n. E do outro lado, se esse cara é n, aqui vai ser n mais 1 elevado ao quadrado. Vixe, Bel, então aqui vai ficar estranho porque eu vou ter que desenvolver. Então o que eu vou fazer? Trocar e não usar o n como ele deu lá. Aí eu faço a troca, como eu falei para vocês, dos pensamentos algébricos. Porque senão aqui você acaba tendo que desenvolver n mais 1 ao quadrado para juntar com menos 1, vai dar treta. Então o que eu digo? Eu digo que o n é 3. Então vai ficar n menos 1, porque 2 é 3 menos 1. Agora sim, ao quadrado. Então n menos 1 ao quadrado vezes 1f de n menos 1. Isto é igual, lembre-se que o 3 é n para nós. Então você escreveu n ao quadrado menos 1 vezes 1f de n. E partindo dessa minha última escrita verde, olha o que nós vamos fazer. Lei de formação, recorrência, sequências numéricas. Isso aqui é como se você tivesse o an menos 1 e aqui você tivesse o an. E aí eu vou melhorar essa nossa escrita e você parte desse princípio. Então, trabalhando com essa ideia algébrica, tem questões, claro, que você precisa fazer isso. Isso aqui é um extra, isso aqui é uma ideia extra para vocês. Nós terminamos a questão já trabalhando devagarinho. Então, nessa história toda, o que eu faço? Eu vou passar n ao quadrado menos 1 lá para o outro lado. Então, eu vou escrever f de n sendo igual. Então, eu vou mandar para lá dividindo, lá do outro lado eu desenvolvo. N menos 1 ao quadrado é n menos 1 vezes o n menos 1, vezes f de n menos 1. Isso tem que ser dividido por n ao quadrado menos 1, produtos notáveis. N menos 1, produto da soma, pela diferença de dois termos. Então, olha o que eu fiz. N menos 1 elevado ao quadrado eu desenvolvi. N ao quadrado menos 1 vira o produto da soma pela diferença de dois termos. Partindo dessa ideia, simplificações. N menos 1 em cima, com N menos 1 embaixo. E aí o que nós passamos a escrever? Que nessa lei de formação, f de n vai ser igual a n menos 1 vezes f de n menos 1, tudo isto dividido por n mais 1. Qualquer que seja o n maior que 1. Aí suponha-se, o que eu vou fazer? Vamos trocar o n por 2. Olha qual é a característica. N2. O que o f de 2 é para nós? O f de 2 ele é para nós 1 vezes f de 1 dividido por 2 mais 1, 3. Então, se você olhar essa última lei de formação, nós chegamos nesse valor direto aqui para vocês, ó, no f de 2. Dá uma olhada nessa escrita, que você consegue observar isso. Então, deixa eu colocar assim. Olha para isso daqui. Olhando para esta situação, vamos deixar isso aqui assim pintado bonitinho, para não achar que é uma outra coisa. Olhar para essa situação leva você direto para os valores. Então, f de 2, 2 menos 1 dá 1. 1 vezes quem? f de 1. f de 1 vale 10. Então, 1 vezes 10, 10. E embaixo, 2 mais 1 deu 3. Então, f de 2 é 10 sobre 3. Tá aqui. Vamos para o próximo. O que é f de 3? 2 vezes o f de 2, que eu acabei de calcular, dividido por 4. E o que é f de 4? Aí você vai ter 3, f de 3, dividido por 5. E magia, a tua conta vai dar essa. Então aqui você tem uma lei de formação
dada por uma recorrência, que nas sequências numéricas, conforme eu havia dito para você, você chama de AN igual a n menos 1 vezes o a, n menos 1, dividido por n menos 1. E aí você passa a escrever na sua sequência, dependendo dos termos. Eu só sei o Fn, ou melhor dizendo, eu só consigo encontrar o Fn porque eu conheço o f de posição n menos 1. Senão, a gente acaba não resolvendo. E isso é uma lei de recorrência. Legal? Mas voltamos agora para fechar o item 3. Não precisava de nada disso. Fui de forma gradativa, entendendo a lei de formação que ele deu, e aí a gente chega na afirmação verdadeira. Legal? Item 3, verdade. Vamos fechar então a questão de número 22 com a afirmação 4. Afirmação 4, vamos fechar. Olha só o que dizia. Para fechar a questão 22 com a afirmação 4, acompanhe comigo. Ó. Seja i dos reais aos inteiros, definidas por i de x igual a a, tal que a é menor ou igual a x, que é menor que a mais 1, onde a é um número inteiro. Então, aquela expressão toda que ele passou para você, ó, i de 3,6 menos i de cosseno 37, assim por diante, dividido por todo aquele troço, tem que ser igual a menos 2. Galera, coloquei no quadro a ideia de verificar se vai dar o menos 2, partindo do seguinte princípio. Aqui, matemática básica. Vamos para a visão ninja na leitura que ele trouxe mais uma vez. O que ele está dizendo que o i de x é igual a a, olha o que eu estou dizendo. E quem é esse a? Esse a, sendo ele inteiro, ele está dizendo para você que é o inteiro anterior ao x, e aqui você tem o inteiro superior ao x, os próximos. Ou seja, existe um número que vai estar entre dois inteiros. Existe um número que está entre dois inteiros. E são dois inteiros consecutivos. São dois inteiros sucessivos. Então significa que o que nós queremos dar como resposta é o menor dos inteiros, onde ele está entre. Então eu tenho um número que está entre dois valores inteiros, eu quero como resposta o menor. Se você conseguiu fazer essa leitura, você já sabe o que é i elevado a 3,6. Então dá só uma olhada. O i elevado, não, desculpa. O i de 3,6. O que eu sei? Que esse número está entre 3 e 4. Esse número está entre 3 e 3 mais 1, 4. Qual é a resposta que eu dou? O 3. Então eu preciso só fazer essa análise. Se você conseguiu fazer essa leitura, acabamos com a questão. Você já sabe que o item é verdadeiro ou o item é falso, pelo valor que nós vamos chegar. Legal? Então a ideia é essa. Pegar o menor valor inteiro na qual este número está entre. Tá? Então ele está entre dois números inteiros, eu quero o menor. Legal? Então está aqui a nossa primeira resposta. Cosseno de 307. Aí vamos para a magia agora da trigonometria. Quando você fala em 307 graus, o que eu preciso lembrar lá do contexto da trigonometria? Ciclo trigonométrico, estamos falando de alguém que está no quarto quadrante, então imagem meramente ilustrativa, suponha que ali esteja o 307 graus, e aí o que eu sei? O cosseno é o eixo horizontal, leva isso para o cosseno, significa que você está entre esses dois valores inteiros, onde este valor inteiro para nós é o 0 e este valor é o número 1. Legal? Então, quando perguntam para você quanto vale o i do cosseno de 307 graus, o que eu sei? A resposta do cosseno de 307 está entre 0 e 1. O que eu tenho que pegar? O menor valor inteiro. Então, esse cara é 0. Legal? Partindo daí, continuamos com as outras situações. Voltamos agora. I da raiz quadrada de 10. I raiz quadrada de 10. O que nós sabemos? Raiz de 10 é aproximadamente 3, alguma coisa. Se a raiz de 10 é aproximadamente 3, alguma coisa, então o que nós sabemos? Temos visita aqui no quarto. O que nós sabemos? Minha gatinha. 3, alguma coisa, o E está entre 3 e 4. Então o que eu quero? Eu quero o 3, que é o menor valor. Bel, não entendi a ideia. A ideia é a seguinte, lembre-se que isso aqui é 3, alguém, não interessa quem seja esse alguém, eu só preciso lembrar que tem que estar entre dois inteiros e eu quero o menor é o 3. Perfeito? Tenta sempre trazer essa associação. De novo, i de menos 3,5, então aqui embaixo, voltamos para a ideia, vamos lá devagarinho, i de menos 3,5, aí o que nós sabemos a respeito desse número? Qual é o inteiro que está antes dele? Antes dele é o menos 4. Quem está depois? O menos 3. Legal? Você tem o menos 3,5. Agora o negativo faz você pensar de forma simétrica. Então eu tenho o menos 3, menos 3,5 e o menos 4. Então menos 3,5 está entre menos 4 e menos 3. Quem é o menor? Menos 4. Então está aqui. Perfeito? Essa é a nossa resposta.
E 0,9, que daí provavelmente você associa a ideia para este valor, o i de 0,9, este número está entre 0 e 1, eu tenho que pegar o menor é 0. Então, eu sempre dou como resposta o menor dos inteiros onde o número está entre, esses dois consecutivos. É o menor que eu quero, e aqui estão os nossos valores para fazermos as trocas. E aí, para fechar a questão 22, afirmação 4, fazendo as devidas trocas, nós temos 3 menos i do cosseno de 307, 0, mais i da raiz quadrada de 10, que volta a ser 3, dividido por quem? I de menos 3,5, que vale menos 4, e o i de 0,9, que vale 0. Opa, deixa eu colocar aqui o mais, né? Mais o 0. Então essa expressão, ela gera para nós 3 mais 3, 6, dividido por menos 4, então chegamos em menos 3 sobre 2. E a afirmação tinha dito para você que essa sentença dava 2. Então o que eu sei? O quarto item, a quarta afirmação, ela é falsa. Então temos um item falso nessa questão de 22, a única falsa das 4 que ele pedia para você trabalhar. Legal? Então, primeira questão dessa prova, já trabalhava com algo bem extenso. Essas afirmações que a CAF traz para você tem as extensões muito grandes, é uma prova extensa, a prova da CAF. Então, tem algumas questões que ele traz esses itens, tenta associar a ideia de que cada item é uma conta diferente para você fazer, e como ela mostra para você a quantidade de afirmações verdadeiras, aí você já não consegue por eliminação. Ou você resolve todos os itens, ou você tem que partir de um chute e torcer para o teu chute estar certo. Então lembre-se, o objetivo do canal é trazer todos os contextos matemáticos e não sequer só ficar chegando à conclusão da nossa resposta. De acordo às opções que você tem para assinalar dessa questão 22, temos então 3 itens verdadeiros e um falso. Então, fechando a questão 22, temos o gabarito C, onde nós tínhamos 3 afirmações corretas e uma falsa, e eu espero que você tenha entendido tudo que eu fiz. Legal? Fiz essa questão para você que está estudando para essa prova de medicina. A CAF é uma prova um pouco extensa, eu tenho que ficar atentos aos detalhes. Se você está aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha aí também o vídeo com a galera que está estudando para essa prova, contribua com o crescimento do canal que eu vou ficar bem feliz com você. E eu espero vocês no meu próximo vídeo. Valeu, galera, beijos, abraços, fui!